Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade e confirmaram o juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibom, Quefirá, Beorote, Querilate, Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que eles responderam: fizemos com ele o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia nós os trataremos assim: vamos deixá-los viver, para não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão linhadores e carregadores de carne para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeões e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que vinham de longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo da maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachadores de lenha e carregadores de água para a casa de Deus. Essa é quando aparece os gibeonitas na história de Israel. Ele foi um povo assim esperto. Eles viram que Israel estava vindo do Egito, eles viram as vitórias que eles estavam tendo, e eles sabiam que a vez deles estava chegando próxima, assim que eles cruzassem o rio. E quando eles souberam disso e sabiam que Deus já tinha uma lista dizendo todos esses povos vão ter que ser destruídos, o que eles fizeram? A Bíblia diz assim, que eles fizeram um ardil, fizeram um esquema. Foram lá, colocaram roupa velha, sapato velho, pão duro, chegaram lá como quem estivesse vindo de longe, não tinha nada a ver com a história, dizendo: eu sou seu servo. Isso é o que fazia no Oriente. Você fazia um tratado de paz, dizendo: eu vou ser seu escravo, eu vou estar com você, mas você não me mata. E aí, uma coisa que a gente vê ali é que Josué não consultou o Senhor e fez o acordo. E quando você faz um acordo, isso que é interessante de Deus, você não pode quebrar. O povo fez um acordo com eles, mesmo sendo enganado, mas ele fez um acordo. Ele deveria ter consultado a Deus. E Josué prometeu que aquele povo não seria destruído. Porém, Saul resolve massacrar os gibeonitas. A Bíblia não entra em detalhe como foi, mas a Bíblia fala assim que Deus, ele não esquece das coisas que a gente promete, e Deus, ele não esquece das coisas erradas que a gente faz. Deus, ele deixou passar anos. Davi já estava ali no governo, já fazia um bom tempo, Saul já era morto, e Deus, ele vai lá e fala assim: ó, houve um acordo que foi feito em nome de um povo com outro povo, e esse acordo foi quebrado, e agora eu vou punir vocês por causa disso. E Deus vai lá e manda aquela fome naquela terra que já estava passando 3 anos. Uma segunda coisa que a gente vê também é que Deus, o juiz justo, ele vai pedir contas do que se fez como nação. É tão séria a coisa que Davi era o rei, e Davi faz um censo, no capítulo 24. E quando Davi faz o censo, no capítulo 24, Deus, ele vai lá e fala: você fez errado e você vai ter que pagar. Só para a gente não ficar falando capítulo 24, vira um pouquinho no capítulo 24, do verso 13 ao verso 17. Davi fez uma coisa errada. Então Deus manda um profeta falar com Davi e diz assim: então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo do adversário que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deveria responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor
pois grande é a sua misericórdia a cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo de Dan a Bersebe. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de fazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. 70.000 morreram por o erro de Davi. Aqui, 7 pessoas vão morrer. O episódio que aconteceu antes fez com que Davi entendesse o quê? Que ele era o responsável. E ele chega ali e fala: Senhor, caia sobre mim e sobre a minha família. Porque ele tinha noção de que a família do rei, talvez não participando da ideia do censo, também deveria pagar pelo erro que o rei tinha feito e não todo o povo. Mas Deus não... O critério de Deus, ele é soberano, ele escolhe a forma como fazer as coisas. Para que Davi resolvesse aquele problema, voltando ao texto lá de 21, ele foi consultar os gibeonitas. E quando ele consulta eles, o que eles dizem para ele? Eu não quero dinheiro, eu não quero ouro, o que eu quero é o seguinte: o que nós queremos é que 7 homens da descendência de Saul sejam entregues a nós e nós vamos oferecer eles como sacrifício a Deus. É um negócio assim duro para a gente poder dizer: puxa, mas a Bíblia tem uma passagem como essa. Algumas coisas a gente tem que entender aí, que Davi aceitou a proposta deles. Mas a Bíblia não diz assim se Davi consultou a Deus ou não, sobre a decisão tomada no verso 6, que ele diz: ok, eu vou dar ele para vocês. Mas o fato é que Deus já havia dito para ele qual era o problema. Ele foi lá falar: Deus, o que está acontecendo? Deus fala: é Saul e a família dele que são os culpados ou responsáveis do que está acontecendo. De maneira que Deus já tinha falado com Davi. E por isso que ele foi até os gibeonitas encontrar uma solução para a fome que assolava todo o povo. Não foi uma tentativa de Davi de aniquilar a família de Saul, porque na realidade ele já tinha sido bom com aquele Mefibosete, aquele outro que era aleijado, que era filho de Jonatas. Você também vai talvez dizer assim: mas que negócio é esse? A Bíblia pedindo um negócio desse? Na verdade, a Bíblia tem passagens onde pede a mesma coisa. Se você olhar lá em Números, você não precisa abrir lá, mas Números 25, do 1 ao 5, quando Balaão, você sabe, aquele da jumenta, aquele que a jumenta falou com ele, quando ele leva a ideia para o povo moabita, de que se o povo se distanciasse de Deus, Deus ia castigar o povo, eles fazem exatamente aquilo. E aí, por causa daquilo, Deus usou uma coisa parecida com isso. A gente lê lá em Números 25, de 1 a 5, ele diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidavam o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens que se juntaram a Baal-Peor. Isso está lá em Números, e ali morreram 24.000 homens, que foram mais do que a rebelião de Coré,